Fala Gold Coastianos, estamos no ar. Segundo podcast aqui do Pod Gold, não, na verdade é o segundo, porque o primeiro foi o 00. Ah, é verdade. O 00 não conta, entendeu? O 00 tinham dois idiotas, já que somos nós dois. começamos errando já, Entendeu? Tá certo, na verdade. É o hashtag 02. Foi mal. Eu sou Gabriel Sarmento, tô aqui com o meu amigo Rodrigo Pastor. Fala, Rodrigo, beleza? Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora eu acho que não é só Gold Coastianos, não, meu. A gente tá em todos os lugares. Teve um cara do Japão, né? Começou a seguir a gente. Começou a seguir a gente. Bem o pessoal legal. do Brasil, o feedback tá sendo excelente. Bem legal. Antes de apresentar nosso ilustre convidado aqui, eu queria chamar vocês pra se inscreverem no nosso canal. Sim. É o PodGoldBR, né? E também no nosso Instagram, @PodGoldBR. Nós estamos também no Spotify. Só você jogar PodGold, PODGOLD, no Spotify, que você vai poder conversar com a gente, ouvir o nosso podcast. Mandem sugestões também no nosso e-mail, podgoldbr@outlook.com, ou também nos outros meios também, como o Instagram. Apresento a vocês Zay Pereira, músico, historiador, um dos caras mais brilhantes, uma das mentes mais brilhantes aqui de Gold Coast, quiçá da Austrália. Que é isso. Um prazer ter você aqui com a gente, Zay. Prazer todo meu, parabéns aí pela iniciativa. Eu adoro comunicação, sou apaixonado pela comunicação e podcast é a onda do momento. Agora eu tô muito feliz que vocês lançaram esse projeto aqui e desejo todo sucesso. Fala pra galera aí, sigam o Pod Gold, galera. Legal. É isso. Obrigado, foi muito legal ter visto você colocar o podcast na televisão. televisão, assim, Foi um negócio muito honra, legal. cara, é uma honra pra gente, porque a gente começou o projeto, assim, Despretensioso, né? depois de um café, tá ligado? Depois de um café, a gente falou, meu, que da hora, vamos fazer um negócio diferente. E aí surgiu a ideia, então, pô... Eu gosto de fazer os cafés da manhã e colocar alguma coisa do YouTube na TV pra assistir. Geralmente eu assisto o Jornal Nacional, dá uma depressão. Aí Você conseguiu assistir inteiro o nosso vídeo? Até o final, eu tô com medo disso, cara. Será que a galera tá assistindo até o final nosso... Se a história for boa, se tiver bacana, a galera Então vai hoje a até galera o vai, fim. então. Com Porque o certeza. Zay tem muita história pra contar, hein, meu? Com certeza tem Legal. história pra contar. Sem dúvida. E aí você, entre Jornal Nacional, você escolheu a gente. Foi uma boa Terapia, escolha. né? Exato. Trocou os mensageiros do caos do Jornal Nacional, né? Pelos dois idiotas. doentes mentais, né? De Gold Coast, falando um monte de bobeira, né? Que é isso, sem modelo, vocês são inteligentes pra caramba. Hoje não vai ter besteira no podcast, vai ser cultural, 100% cultural, porque o Zay é cultura demais, né? Que é isso, Se eu tiver também gosto de besteira, já desculpa, tá? Porque Exato. é difícil controlar o Gabriel. Já começou o dia errando hoje, tá ligado? Entrando no carro errado. Eu entrei no carro errado, cara, você Olha, acredita? cara, Ele tava me esperando, eu fui abrir a porta, era o carro de dois asiáticos. Aí a mulher, o que você tá fazendo? Já começou o dia errando. Eu de manhã não funciono. Eu não funciono, não consigo funcionar. Bom, enfim, eu queria que você contasse, Zay, assim, no começo da sua história, com relação à parte acadêmica, a parte musical, que também é bastante importante. Aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, que essa é a ideia do podcast aqui conosco, né? Ouvir a sua história. E depois a gente também vai falar um pouco sobre o que você já fez e faz aqui na Austrália. Já sabe de você, né? Exato. Já sabe de algumas coisas Que aí. bacana. Obrigado, cara. Primeiro eu queria agradecer novamente, porque para mim é um privilégio estar aqui com vocês, estar fazendo um dos primeiros podcasts no meio de tanta gente bacana aqui em Gold Coast, sabe? No meio de tantos artistas e tantas pessoas que eu já conheci, já tive o privilégio de conhecer e fazer trabalho juntos. Para mim é realmente um privilégio. Para começar, eu tenho que falar das minhas origens, né? Eu sou da zona rural de Valença. Valença é uma cidade do interior da Bahia, fica a 3 horas ao sul de Salvador, e é uma cidade com 100 mil habitantes, mais ou menos. E eu sou da zona rural dessa cidade, então uma região Mais pra chamada dentro Tremedal, na roça mesmo. Então meus pais são agricultores e fotógrafos. Toda a minha família trabalha com fotografia e grande parte da minha família ainda vive na zona rural. Muitas das minhas tias são professoras, isso influenciou na minha opção de carreira do futuro, enfim. Mas a gente vem de uma origem bem humilde, assim. Você já deu aula na escola? Já dei aula em escolas, em faculdades, para crianças. Eu já dei aula para todas as faixas etárias, de crianças a partir de 2 anos de idade até idosos de mais de 60 anos. Então, a música e a história sempre andaram muito juntas comigo, assim, sabe? No mundo como um todo, né? Meu pai, além de ser agricultor e fotógrafo, é músico. Ele toca violão, viola, caipira. E ele me colocou numa aula de teclado aos 11 anos de idade. Então, nesse período, a gente já tinha se mudado para a zona urbana. E a ideia dele era que a gente tinha que montar uma dupla.
Bom, eu toco violão, você vai tocar teclado e a gente vai fazer farra por aí. Foi isso que aconteceu. Legal. Ah, você começou com o seu pai. É, com meu pai. Com seu pai. E a gente tinha lá um PSR 510, um Yamaha, e aí botava os ritmos e era muito forró. Muito sertanejo, legal. muito arrocha. Né? E aí foi aí que eu aprendi a fazer segunda voz, aquela coisa toda. Meu pai manja muito dessas paradas. Autodidata, né? Mas entende, ele sabia quando a testa tava fora. Ele, O Nordeste é especialista em revelar grandes nomes da música, né? E autodidatas. Pois, e aí foi dando certo, assim, a gente fazia várias farras no meio da família, enfim. Depois eu cansei do teclado, era uma coisa que eu tinha que dava muito trabalho para levar, e aí eu aprendi a tocar violão, comecei a montar minha banda, e aí fui, enfim, entrei pro curso de História, e no curso de História também comecei a pesquisar música e História, e aí foi que eu comecei a pesquisar. Com quantos anos você começou a tocar com seu pai? A partir dos 11 anos. Cara. Ah, bem novo, então você era bem novinho. É. Legal, cara. Acho muito... Eu tenho uma inveja branca de quem sabe tocar as coisas, cara. Porque eu já tentei tocar violão, não consigo. Já me falaram, é uma questão de persistência, de acordar todo dia, pegar o violão, tentar e tal. Mas com certeza. Quando a gente tem influência na família assim, facilita bastante, né, cara? Porque seu ouvido já vai ali sendo trabalhado desde pra bebê, isso, né? enfim. Sim. Mas não quer dizer que é impossível, né? Hoje eu tô dando aula de músicas aí, de música também, de vários instrumentos, além de violão e teclado, ukulele e canto também. Mas eu nunca trabalhei com isso para dar aula diretamente para pessoas. Enfim, antes de vir para cá, eu cheguei a ter 2 experiências com aula de música, que foi era uma turma de ensino médio de escola pública, eu dava aula de canto e coral para eles. E uma outra era uma turma de, como eu te falei, de 2 a 6 anos. Era uma creche de pessoas ricas, assim, que botavam os filhos para fazer o segundo turno da escola lá. Enfim, era a galera do clubinho, uma galera muito bacana. Aparentemente soava difícil, assim, mas eram turmas de 10 alunos no máximo, eram 2 turmas. E eu tinha 2 babás para me ajudar, então... Facilitava, tinha ali um background. Com assistência. Obviamente... Se você não tem experiência com pedagogia, com jeito... Se você não tem jeito para criança, então não dá certo. Você falou um negócio certo, cara. Jeito para criança. Eu trabalho com criança aqui na Austrália e... eu já vi umas pessoas tentarem, mas... se você não tiver o... Eu vi no podcast. Se você não tiver o jeito com criança, acaba sendo uma dificuldade grande, cara. Tem que saber levar, né? Dificuldade grande. Depois eu tentei deixar um amigo meu que é músico e psicólogo também para me substituir, mas não rolou. Não virou, né? Eu acho que é talento, cara, sinceramente. Didática é talento. Você pode aprimorar, é óbvio, mas é muito mais talento do que você aprimorar em si a técnica. Cara, eu sou de uma filosofia que eu acho que todo mundo pode aprender a fazer tudo. Sim, mas, isso é verdade. Alguns fazem de uma maneira mais natural, né? Depende da sua força de vontade. Igual a gente veio aprender inglês com 20 e tantos anos, né? Você chegou com inglês já? Como que foi sua história? Zerado. Aquela mesma história de você. Igual a verbo to be. E antes de vir pra cá, você tá quanto tempo aqui na Gold Coast? 2 anos na Gold Coast. 2 anos agora, em dezembro. Vamos lá, eu tenho que voltar um pouquinho mais. Não, vamos aí. Eu ia te perguntar, antes de você continuar com relação à sua experiência como professor, qual foi a dificuldade que você sentiu? O que você sentiu de difícil para conseguir chegar onde você chegou, tendo vindo do interior, sabe? A dificuldade, com relação ao estudo, com relação a conseguir virar professor, ter o seu mestrado e tudo mais. Cara, é uma boa pergunta. Eu gosto de boas perguntas. Eu sou fã do jornalismo de boas perguntas. Obrigado. E é uma pergunta tão boa assim que eu realmente não sei responder. Eu não tive muitos momentos difíceis assim para dizer, porra, eu tenho dificuldade com isso, sabe? Desde o início eu percebi que eu tinha jeito para isso. Como eu te falei, minhas tias todas são professoras, menos a minha mãe, enfim. Mas são das 5 tias, 4 são professoras. E a gente tem esse jeito carismático, né, cara? Eu acho que a música também, o envolvimento com a arte, com o teatro, sempre me deixou ser um cara sem vergonha. Cara de pau, né, cara? Cara de pau. Boa. Então, abriu a porta, a gente vai lá e se não abriu, a gente derruba. Pode crer. Então, sem modéstia nenhuma, assim, eu sempre fui um bom professor. Os alunos curtiam bastante. E porque eu levava aulas didáticas, assim, com muita... Você sempre levou violão junto ou não? Não sempre.
Eu dizia pra ele, não é bazinho. Cara, que eu ia adorar. Imagina, cara, toda hora o professor com violão. Mas quando eu não levava, eu levava uma poesia, eu levava um filme, eu levava uma obra de arte pra gente fazer comparações ali históricas, sociológicas, enfim. Eu cheguei a dar aula de sociologia. Teve um tempo que eu cheguei a dar aula de sociologia. Sabe como era? Eu não era concursado fixo do Estado, mas eu era o REDA, o famoso REDA, né? Era um concurso temporário de 4 anos. Então, eu levava essas didáticas e a galera se amarrava. Teve um período que a gente não conseguia dar aula só de história, apesar de eu ter passado para a história. Eu dava aula de geografia, história, sociologia, filosofia e artes. Obviamente, cada ano mudava um pouco. Eu dava 3 disciplinas, outras. Aí eu cheguei a dar aulas em escolas particulares também, que é outra vibe. Cheguei a dar aulas em uma faculdade particular de pedagogia. Depois que eu me tornei mestre em história da África, diáspora e povos indígenas, aí eu pude dar aula em faculdades. E especificamente no curso de pedagogia, eu trabalhei em 2 faculdades, dando aula de estudos étnico-raciais. Então, é um campo de muito grande, um leque muito infinito. Assim, de possibilidades para trabalhar com essas coisas. Qual era a diferença Você disse que era um pouco diferente a escola particular das demais. Qual era a principal diferença que você sentia como professor? Tecnologia. Principalmente tecnologia. Estrutura, né? Todos os professores, todos os estudantes tinham seu iPad espelhado no datashow, etc. Só que módulos, enfim. Enquanto questão de tecnologia e tal. Mas e a questão do interesse? Porque hoje eu acho que a galera não tem tanto interesse em aprender as coisas, né? Então, você teve você sentiu isso, assim, pô, cara, saiu um dia da aula e falou, a galera parece que não quer aprender. Como professor, porque eu acho que o maior problema para o professor hoje em dia é isso, né? Entreter o aluno. É uma outra boa pergunta, parabéns. Fazer o cara... Realmente a gente sente, assim, em alguns momentos, mas a gente entende que é um processo socioeconômico, né? Uhum. Ora, se o menino tá ali criado desde bebê com seu sucrilho no prato, seu livro, seu iPad, seus professores particulares, né? Seu cursinho particular, a gente não pode comparar esse menino com outra criança que acorda ali com cheiro de pólvora na favela. Sim. Né? O helicóptero passando em cima de casa, como que já às vezes não tem pai, que às vezes não é criado pela avó, que às vezes, enfim, com uma série de dificuldades, que às vezes chega na escola com fome. Sim, Quem consegue aprender com fome, né? Ele não tá esperando, ele não tá pensando na aula, né? Ele tá pensando no intervalo. Porém, a galera da escola pública é raçuda. E eu gostava de ensinar em escola pública. Aliás, eu sou formado por escola pública e eu tenho essa filosofia de sempre dar preferência para a escola pública. Eu trabalhei só um período de escola particular. E teve um período que foi muito louco. Eu estava dando aula de escola pública, escola particular, e na faculdade particular à noite. E era muita coisa. Foi mais ou menos nesse ano que a gente resolveu dar um tempo, tirar umas férias assim e vim descobrir a Austrália. E dentro, eu percebo que assim, a gente teve acesso à informação nos últimos 10 anos, só que ela não é filtrada. Ela só chega e bate na nossa cara e vem. Através de rede social, site, enfim. A internet está ficando mais acessível para todo mundo. E eu vejo que as pessoas não filtram as informações. Elas só reproduzem ou elas só leem. Você acha que isso pode ter influenciado na falta de interesse das crianças em querer aprender? O fato da gente ter muita informação, mas ter pouca reflexão? Excelente pergunta. Cara, a gente tem um problema no Brasil que é a concentração da mídia, né, para algumas famílias. 11 famílias dominam toda a mídia no Brasil. Começar pelos Marinhos, uma história ali da Rede Globo com a ditadura militar. A ditadura militar abraçou a Rede Globo como uma mãe abraça uma filha. E até hoje, todos os canais de rádio, TV, de internet no Brasil... Tudo concessão. Estão tudo concessionados a políticos. São políticos que são os donos. Então isso é muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de informação, a gente tem um excesso de fake news e um excesso de informação, assim... como é que eu posso dizer? Direcionada para um interesse. Para uma ideologia política. Para o interesse, né? Sim. Complicadíssimo. Não, realmente. Perfeita análise, perfeita análise. E agora a gente vai continuar a falar com relação a essa questão de você ter sido professor no Brasil e tudo mais. E como você já adulto, o que você começou a fazer com relação à música? Você saiu um pouco do forró, foi mais para MPB? Como é que você fez isso? Você foi na mesma época do seu mestrado? Como é que foi essa história? Então, meu pai sempre me ensinou a fazer várias coisas.
como eu te falei, ele é fotógrafo e agricultor. E a música pra ele sempre foi hobby, assim, nunca foi uma coisa profissional. Ele ia pra curtir. Mas teve um momento que eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Ele perguntou, você quer continuar sendo músico mesmo? Eu disse, quero. Ele disse, então, cuide disso pra você continuar fazendo as 3 coisas. E eu ajudava ele na fotografia e filmagem também. Você trabalhava na agricultura com ele também ou não? Às vezes ia pra roça também. Pode crer. Até hoje eu tenho minha rocinha de cacau lá e tal. Recebo meus fundos. Ó, que bom. Bom. Sempre bom. Então ele sempre me ensinou isso. Procure fazer sempre o máximo de coisas que você puder, porque no momento que faltar aqui, você vai poder colher aqui. Isso é uma lição de vida que eu nunca esqueço. E que eu procuro fazer aqui também, né? Então foi isso. Eu nunca deixei de fazer forró, nunca deixei de fazer as músicas que eu toquei com meu pai. Isso dependia da festa, obviamente, né? Sim. Mas eu criei minha banda, que era os Aimorés, eram os povos indígenas que habitavam a minha cidade no período pré-colonial. E os Aimorés davam um sentido de um trocadilho, os Aimorés. Sim. Então, enfim, tem uma história engraçada disso, que eu era professor, e aí eu pedi uma pesquisa aos meus alunos sobre os Aimorés. E aí um dos alunos... A galera copia, cola, né? Não lê o bagulho, imprime. E aí me trouxe uma pesquisa sobre os Aimorés da cidade de Valença, só que não era Valença da Bahia, era Valença do Rio de Janeiro. Aí eu perguntei, vem cá, velho, você gostou? Você achou o que da pesquisa? Ele, muito interessante, professor. Eu disse, mas o que parte? Ele, todas. Eu disse, mas diga uma parte só. Ele, professor, eu não li, não. Eu disse, eu sei que você não leu. Você vai refazer esse negócio, vai me trazer a caneta. Porque você trouxe uma pesquisa sobre os Aimorés de Valença do Rio de Janeiro. E aí eu contando essa história para os brothers da banda, que a gente tava começando a fazer as formações, os caras disseram, aí ó, os Aimorés. E aí formou o nome da banda. E era a banda que a gente se apresentava em festas, em barzinhos, em pubs. E aí a gente tocava muito rock and roll, muita música alternativa. Rock, pop rock, reggae, ijexás, esses axés das antigas. Mas eram sempre músicas assim de resistência, de uma mensagem mais... Sim, uma mensagem mais forte pra galera, né? Antes de vir pra Austrália, você fez outras coisas. O que mais te marcou, assim, fora a música lá no Brasil? Cara, eu acho que esse trabalho que eu fazia com meu pai na zona rural, o contato com a escola pública, me proporcionou experiências incríveis por eu estar lidando assim com pessoas humildes, e eu sempre procurei trazer essa humildade que meu pai me passou, né, de saber respeitar as pessoas, de saber respeitar as diferenças, a diversidade. E eu sempre coloquei isso assim como filosofia de vida, seja na música, seja na sala de aula, sacou? Sim. Tratar todo mundo por igual mesmo, né? Não só tratar todo mundo por igual, mas como ser antirracista, ser anti-homofóbico, entendeu? Lutar por contra esses preconceitos. Porque aí. tem uma diferença, né, entre você falar que você não é homofóbico ou não é racista e você ser antirracista, né? É uma luta bem mais incisiva, né? E todo mundo deveria estar nessa luta, né? Sem dúvidas. Se todo mundo tivesse, a gente não teria esse problema social, né, cara? Cara, o Brasil viveu um processo de um longo período colonial, né? Então, isso deixa sequelas, assim. Eu acho que são as piores partes da história do Brasil, que é a escravidão e a ditadura militar, que deixa grandes sequelas assim no psicológico do brasileiro, né, de achar que racismo é uma coisa natural, de achar que o racismo não existe. E a polícia hoje trata a gente dessa forma por conta dos resquícios da ditadura militar. A gente tem um grande déficit na cultura do nosso país, que é não ter um museu da escravidão, que é não ter um museu da ditadura militar, que é de não ter prendido os ditadores, como fizeram os nazistas, como fizeram os fascistas. E esses caras, antigos nazistas e fascistas, fogem para a América do Sul, inclusive para o Brasil, para se esconder. Sim, Argentina, tudo. Exato. Uma galera. Então, acho que a gente tem uma dívida muito grande com as populações negras e com os mortos da ditadura militar. Sim, muita gente acredita que esquecer o passado é a melhor coisa, mas eu acredito que não. Se tivesse um museu, tem que ter. Se tiver um museu, tem que ser lembrado que isso aconteceu, para que ninguém nunca mais possa reproduzir algo do tipo. Se você né? esquece o passado, você não sabe quem você é. Exato. Então, se você esquecer o passado, é o que você falou. Você pode autorizar alguém fazer de novo uma atrocidade ou uma situação dessa. Então, acho que a gente não pode esquecer nunca o passado. E a gente aprende muito com o passado. Sem dúvidas. Cara, se você for na Alemanha,
você vai encontrar vários museus que falam sobre o Holocausto, que falam sobre o que foi o nazismo. E eles contam essa história, não é com orgulho, é com vergonha. Eles contam com vergonha. Para que nunca mais aquilo se repita. Se você for na Alemanha fazer o sinal do nazismo, você vai ser preso. Sim. E no Brasil é moda fazer homenagem a ditador, começando pelo presidente, sua laia, né? Sua milícia. Pois é, exatamente. E esse tipo de atitude não tem como a gente perdoar, né? Porque, por exemplo, na Europa isso aconteceu já em jogo de futebol, por exemplo. O jogador da Itália fez um gol e fez o gesto nazista. Ele ficou suspenso por muito tempo e respondeu por isso. Então, assim, é crime, né? Você não pode fazer, você não pode tentar trazer à tona uma coisa que foi tão triste para a história da humanidade. Isso aí a gente pode dizer da ditadura brasileira, a ditadura no Chile, enfim, qualquer outro lugar que aconteceu qualquer coisa desse tipo. É engraçado pensar que alguém cultua isso ainda, né, cara? Tem orgulho de fazer isso. Isso não é um negócio pra ter orgulho, isso é um negócio pra ter um desprazer, né? Pois é. É importante a gente ter tocado nesse assunto, mas eu vou retornar ao nosso assunto inicial, que é a história do Zay. E você fez um mestrado, né, com relação ao Raul Seixas, né? Teve essa relação no seu mestrado. Eu queria que você contasse como foi isso. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta com relação a você como professor e os alunos, essa relação. Tá, obrigado. Então, minha graduação foi sobre Raul Seixas. Eu tinha, já no período do ensino médio, eu já tinha começado a ler umas biografias sobre Raul Seixas. E eu, porra, que cara fantástico. Mano. É o seu maior ídolo hoje? Eu diria que sim. Eu não diria ídolo, assim, mas tá. Tá dentro dos mortos, talvez. A Bahia exportou grandes bombas, assim, né? Como o Raul, o Caetano, a Bethânia, a Gal Costa, o Tom Zé e tantos outros. Mas eu diria que sim, porque fez parte da minha vida. Pesquisei muita coisa sobre ele durante anos. Enfim, e na graduação eu descobri que eu poderia fazer uma coisa sobre música e história. Eu achei muito bacana. Minha orientadora... Não era a área dela, mandar um beijo aqui para ela que vai assistir a gente, Nancy. Ela pesquisava Inquisição e tal, mas ela era minha amiga, assim, além do envolvimento de professor-aluno, a gente era vizinhos, enfim. Até hoje ela foi minha madrinha de casamento, ela e o seu marido. Então ela mudou a linha de pesquisa dela e me aceitou que era um período diferente da Inquisição para a ditadura militar. E ela disse, não, você pode fazer isso, muita gente faz isso, e eu achei mal barato. Eu virei bolsista da FAPESB, enfim. Legal. Teve um período que eu tava ganhando uma grana para pesquisar Raul Seixas, ó, que barato. Que legal, cara. E fazer o que você mais ama, fazer né? o que gosta. E olha, apresentava, saía pelo país inteiro, publicando artigos, apresentando essas paradas. Depois eu criei uma palestra chamada Música na Ditadura Militar. E aí eu já comecei a implantar isso na sala de aula, apresentei em várias escolas da Bahia. Enfim, nesse período assim, de transição entre a graduação e o mestrado, eu fui para Angola. E aí eu já fazia vamos abrir um parêntese aqui. A gente tinha um movimento cultural na nossa cidade de Valença, que era a ocupação cultural, enfim. Isso formou um grupo de teatro, o grupo Pecado. E nós começamos a apresentar uma peça de um angolano que contava a história de órfãs portuguesas que eram enviadas para as colônias portuguesas. Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc. E essas órfãs meninas eram enviadas à força para lá para se casarem com colonizadores. Não com os colonos, não com os negros ou indígenas, mas com os colonizadores para reproduzir pessoas brancas. Então era uma política de branquitude, de higienização das colônias. Um bagulho terrível. E aí a história conta é um monólogo, né, que a Suelma, a atriz, fazia, e eu fazia trilha sonora. E aí quando o autor da peça viu que a gente estava apresentando lá na Bahia, ele convidou a gente para participar do Festival Internacional de Teatro. Que foda, cara. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi sua primeira experiência primeira fora do viagem Brasil? Internacional, com música, para conhecer um país na África. Nossa, cara, era meu sonho. E para mim até hoje foi uma das melhores experiências que eu tive. E Por quanto tempo você ficou lá?
13 dias assistindo peças de teatro todas as noites no Hotel 4 Estrelas. Deu pra gente conhecer o lado rico de Luanda e o lado pobre também, porque eu me permitia isso. Eu saí sozinho lá e me joguei nas feiras de São Paulo pra conhecer Angola de verdade, né? Sim, porque sim. Angola é um país muito rico, mas muito pobre ao mesmo tempo, muito desigual socialmente. Mais ou menos como o Brasil, assim, bem cultural. É um pouco mais. Pouco mais. Um pouco mais. E aí a história explica isso, né? Angola teve uma colonização muito maior comparada ao Brasil. Enquanto os portugueses chegaram em Angola em 1480 e só largaram o osso em 1975. Nossa, cara. Muito tempo. Então, quer dizer, enquanto a gente estava lutando pela democracia contra a ditadura militar, os caras estavam lutando para conseguir a independência. Putz, é demais. Então isso deixa rastros, assim, que não sei quanto tempo isso vai durar. Sim, demora muito, né? Então a população branca é muito menor e muito mais rica do que a população negra. E a escravidão tem total responsabilidade em cima disso. Sem né? dúvidas. É o mal da humanidade, né? Enfim, e aí apresentamos nossa peça lá, voltamos para o Brasil e ganhamos vários editais culturais e tocamos essa peça em várias escolas, em várias comunidades quilombolas. A gente apresentava a peça, no outro dia a gente fazia oficina de teatro, era o maior barato, velho. E a gente sempre conseguia alguns editais para esses projetos, assim, né? Eu curtia bastante. Qual foi a pergunta? Agora eu me perdi. Não, na verdade eu ia te perguntar, na sua experiência como professor, tá. qual foi, assim, uma ou duas, pelo menos, histórias das mais bizarras que aconteceram? Algo inacreditável que aconteceu, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Com o aluno, relação ao aluno. Dentro da sala de aula, algo do tipo. Porque, por exemplo, eu estudei no Rio de Janeiro e, no meu caso, já aconteceu um tiroteio e a gente teve que se abaixar no meio da sala. E a bala bateu realmente. Caraca. Então, assim, algo mais ou menos nesse sentido. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Cara, eu vou te falar, eu nunca sofri nenhum tipo de violência, assim, nesse sentido, de acontecer tiroteio em sala de aula. Agora, eu lembrei de uma situação eu ensinava à noite também, né, para jovens e adultos. E uma vez eu cheguei na sala dos professores e tinha um monte de polícia lá. Aí a gente, o que é que tá acontecendo? Aí a vice-diretora veio falar comigo, ela explicou, olha, a polícia veio aqui porque tinha um aluno fumando maconha lá na quadra. E a quadra, tipo assim, você passava o muro, no outro lado da rua era o comando da polícia. Nossa senhora, corajoso. É o filho da puta. Aí eu disse, eles querem ir lá, querem que a gente vá lá pra eles fazerem a revista. Você pode ir comigo? Aí eu disse, posso, vamos lá. Aí eu cheguei lá, tinham dois, um dos dois era meu aluno. Aí, aquela apagação, né? Que você tem que dar pro menino, etc e tal. Eu disse, rapaz, tem um lugar pra fazer isso, você vai fazer na escola, logo na frente da polícia. Na frente da polícia. Você é maluco. Seu futuro podia até acabar aqui agora. Você pode ser preso, você sabia disso. O que é que seus irmãos vão pensar? E depois de ter dado aquele esculacho total, eu virei para o tenente e falei, tenente, eu entendo, peço desculpas pelo menino, mas queria que o senhor fosse vulnerável, porque o menino é trabalhador. Ele nunca deu problema na escola. Mentira. Mas realmente não dava trabalho. Se o senhor puder relevar nesse momento, a gente vai tomar todas as medidas. Vai chamar os pais dele aqui, eles vão ser suspensos. E se isso acontecer novamente, a gente lava nossas mãos. E aí eu acho que isso salvou a vida do moleque. E até hoje ele é muito grato, assim, comigo. Passou a ter mais cuidado, né? E um dos atos mais bacanas, cara, que aconteceu é você ver um aluno seu virar historiador, cara. Semana passada eu participei de uma live com ele. Que legal. E ele fez faculdade na mesma faculdade que eu, que é na cidade vizinha. E aí já tá fazendo seminário sobre a história da nossa cidade, me convidando para participar dessas lives. Olha, cara, isso é muita emoção. Isso é muito bom. Que aí você sente que inspirou ele de alguma maneira, né? Olha, viu? É aquela parte, é aquele negócio que a gente falou, de tocar alguém. O nosso podcast pode tentar tocar alguém. Exato. Vamos depois a gente vai ter que fazer um break agora. A gente vai fazer um breakzinho. E a gente vai voltar no assunto. Inclusive, eu quero saber melhor sobre o seu programa lá de cara acusado. Vamos. Vamos entender isso aí. Acho que é nesse Acho que você está trouxe, completamente relacionado com o lance de vocês, assim. Foi uma ideia que surgiu na pandemia também, né? Vamos. Perfeito. A gente vai dar uma pausa rápida e aí a gente volta com
a história do De Cara com o Zay Então, e também sobre tudo que o Zay já fez aqui na Austrália Isso, a também, gente vai entrar além nesse dessa assunto na parte. Austrália. Demorou. Fechou? Já Boa, voltamos. Valeu. Bom, voltamos aqui. Estamos aqui com o Zay Pereira, músico, historiador, multifacetado, grande talento aqui de Gold Coast. E nesse bloco a gente vai falar sobre a história do Zay na Austrália, tudo que ele já fez por aqui, né? E antes disso eu queria, Zay, que você passasse pro pessoal as suas redes sociais, se a galera quiser te seguir, conhecer seu trabalho, como é que o pessoal faz? É só procurar lá, Zay Pereira. Eu ainda tô lançando uma hashtag aí, Zay no Spotify. Não tô no Spotify ainda, mas em breve estaremos lançando umas composições aí. Poxa, que legal. Mas tanto no Facebook quanto no Instagram, eu acho que no Instagram, _ Zay Pereira. É isso. _ Zay Pereira. Então, galera, segue lá o Zay, manda uma mensagem, troca uma ideia. Também, a gente coloca, Vamos colocar aqui também. Boa. E você tem bastante composição, né, Zay? Então, eu tenho umas 17, 18 composições aí. A Maíra agora tá me ajudando a fazer umas composições bacanas. Legal. A gente tá montando essa parceria, o mais. Isaías e Maíra. Maíra e Isaías. Bom. Aqui em Gold tem bastante gente talentosa, então dá pra utilizar os próprios amigos pra um ajudar o outro Sem e conseguir dúvidas. criar coisas, né? Sem dúvida. A comunidade brasileira aqui, além de ser muito solidária, é muito criativa, né, cara? Onde a gente tá, a gente é raçudo. A gente faz essa coisa acontecer. Quando eu cheguei aqui, a comunidade brasileira me ajudou bastante. Acho que a gente pode começar a falar sobre isso Você agora. se sentiu abraçado, certeza. né, pela galera. Deixa eu te perguntar uma coisa. No período da pandemia que você começou seu projeto De Cara pro Zay, ou já era uma ideia antiga? Como que... Conta um pouquinho aí que eu achei bem legal. É uma pegada meio podcast também, né? Dá 1 hora de seus vídeos. Sem dúvidas. Inclusive, a galera me propôs que eu fizesse podcasts, enfim, que daria pra transformar, enfim. Eu vou voltar só um pouquinho pra dizer como eu cheguei aqui e vou falar desse período da pandemia. A gente Legal. fala do De Cara com o Zay. Cara, como eu falei a vocês, a gente tava nesse período de correria, de dar aula em várias coisas no Brasil. Minha esposa é advogada, a Maíra, e uma amiga nossa veio pra cá antes. Já tava com esse plano, ela passou uns meses com a gente. Ela é uma das melhores amigas da Maíra. E Maíra também tava um pouco cansada de trabalhar com advocacia, ela é advogada trabalhista. Ela ainda continua fazendo cálculos trabalhistas pro Brasil, mas só os cálculos, que é a parte que ela gosta. E essa amiga nossa, Camila, veio pra cá primeiro. E o meu melhor amigo começou a namorar com ela antes dela vir. Então ela veio primeiro, meu amigo Júlio veio depois. E a Maíra também tem uma prima que mora aqui muito antes de nós, a Rafa, que é a namorada do Rodrigo Ferraz. Sim, eu conheço ela. A bem Rafa gente é a boa. prima da Maia. Então, Tudo conspirou a favor pra você foi, virem, né? Exato. Pô, já tem uma galera, então, né? A Rafa tinha ido lá no Brasil e visitou a gente. Eu não conhecia ela pessoalmente, só de fama, enfim. Então foi mais um porto seguro, né? Pra dizer, venha, pô, você vai estar seguro aqui. Sim. O bloco do Zay já tava formado, então. Exato. Já, caraca. Pô, a gente veio, moramos junto com essa galera, com os nossos 2 amigos. Depois, enfim, veio a irmã dela. Enfim, morávamos em 5 com 5 amigos. Desde o Brasil, né? Uhum. Agora que eu e mais nos mudamos, estamos morando sozinho com alguns agregados que a Vanessa está morando lá em casa por uns tempos, enfim, mas moramos sozinhos agora. E quando chegamos aqui, cara, como eu tava falando, a comunidade brasileira é muito solidária, né? O grupo do Facebook, fica a dica aí para quem tá pensando em vir para cá, entra lá no Brasileiros em Gold Coast, Brasileiros na Austrália, para ver como é que funciona as coisas. Funciona muito bem, né, cara? Perguntar, tirar suas dúvidas, etc. Agências, valores. E enfim. aqui, especialmente, né, o grupo Brasileiros em Gold Coast, a galera é muito mais engajada e solidária. Se você for parar pra pensar com grupos de outras cidades, que às vezes tem muito... Porque aqui todo mundo se conhece, Muito, né, cara? muita postagem com alguns problemas, polêmicas. Você já deve ter visto, brasileiros em Sydney, a galera é um pouco mais polêmica, um pouco menos paciente. Mas Aqui é em da Gold hora. a galera é mais light, sabe? Eu tenho percebido. Eu acho da hora. A cultura praiana, né, pai? Eu acho que é isso, a gente é um pouco mais suave. É isso. E aí, quando eu cheguei aqui, cara, a Maíra já sabia falar inglês. Ela já morou no Canadá 10 anos atrás, enfim. Mas eu cheguei com inglês zerado, assim, praticamente. Eu fiz alguns cursos online, mas não sabia me expressar, não sabia pra trabalhar, absolutamente. Aí eu entrei lá no grupo e falei, galera, eu acabei de chegar aqui, vim com minha esposa, ela sabe falar um pouco de inglês, eu não sei falar nada. Tô vendendo mão de obra. O que vocês mandarem, eu faço. Limpeza, construção, pode mandar. E é uma dica pra galera que quer vir pra cá, né? Deixe sua frescura em casa. Nem traga, né? Quem tá acostumado aí com sucrilhos no prato, quem tá acostumado aí com suas regalias,
né? Suas empregadas domésticas, venha pronto para ser o seu empregado doméstico Sim. e dos outros também. Aqui tudo zero, né? Você começa do zero, literalmente. Então é uma lição de humildade, assim, de se colocar no lugar do outro. E aí, uma amiga, a Irine, me ofereceu para fazer uma limpeza na casa dela. E disso, cara, ela me falou, olha que eu dou sorte. Até hoje a gente faz trabalhos para a festa dela. Hoje eu sou o músico dela, todos os eventos dela e da família dela, da irmã, da Legal. mãe. Eu toco, a Mai faz o bolo, vai lá, ajuda elas, enfim. Já fechei várias gigs depois desse contato com ela. Networking, né? E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu o primeiro trampo aqui fixo, que foi de housekeeper. Vamos Pesado. lá. Housekeeper, pra quem não sabe, é a galera que faz limpa os apartamentos depois que os apartamentos vagam, né? O Gabriel trabalhou um dia. Eu vi o seu podcast. Talentoso. Eu tentei, talentoso. mas em compensação, fazendo entrega de moto, meu amigo, a bala prateada voava, que é cortando todo mundo. Ai. Pois é, cara. A gente trabalhou alguns meses com isso. Era terrível. A gente ganhava por quarto, não ganhava por hora. Eu ficava de mau humor porque eu ficava com fome. A Maíra ficava puta. E aí, a gente, com um tempo, a Mai conseguiu um emprego no hotel. E é sempre a música que tá me conseguindo os trampos. Um hotel que tava precisando de música. A gente foi lá para fazer um trial. Fizemos o trial, mas eles não contrataram nem a mim, nem a ninguém. Uhum. Mas gostaram da Maíra, contrataram ela como waitress, como garçonete. E depois perguntaram a ela se eu tava precisando de um emprego. Eu fui lá, virei dishwasher, depois virei kit hand. Trabalhei um tempão lá. Enfim, no período da pandemia, eles precisaram pausar o nosso contrato. E aí hoje a Mai já ela veio para fazer o curso de chefe de cozinha. Ela já tá trabalhando em outro lugar, em outro café, já é chefe. Inclusive, o bolo dela é maravilhoso. A gente aniversário. experimentou no meu Sim, aniversário. Mais laricas. Maravilhoso. É @mailaricas? Mais laricas. Mais laricas. Mais ou mais? Mais laricas. Mais laricas. Muito bom. Então, Bolinho de churros, delícia. Fica a dica aí, né? O Zay é o artista completo mesmo. Você contrata ele vai lá no Dish, no Waiters, já no Kitchen Head, ele tá ligado? canta, Já depois canta. limpa tudo que isso. Multiuso, cara. Caraca, Multifacetado. cara, parabéns, velho. Parabéns. Que isso aí que é o guerreiro, né, meu? A gente é o brasileiro, né? Em si, a gente é educado pra sobreviver no inferno, não é no paraíso que a gente vai morrer. Exatamente isso, cara. Eu falo isso pra todos os meus amigos que falam isso pra mim. Pô, mas aí tá difícil. Ou até mesmo amigos daqui falam, pô, mas a Austrália tá difícil, tô pensando em voltar pro Brasil. Eu falo, rapaz, mas a minha vida aqui é maravilhosa, cara. pelo amor de Desde 2017 aqui, qualquer perrengue pra mim é tranquilaço. Perrengues tranquilos, né? Tranquilo, né? Nem considero perrengue, eu chamo de experiência. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi começando a fazer Uber também, etc. Antes de vir pra cá, a gente já tinha feito um plano, assim, de toda a viagem, do que ia ser, do que íamos estudar, do que iríamos investir. A Maíra é advogada, calculista ainda, então você sabe como é, né? Métodos e metas. Então, eu já sabia sobre a possibilidade de fazer basking. Pra quem não sabe, basking, Busking, busking, mas eles falam basking ou busking. São os artistas de rua. Né? Malabares, Isso é muito foda. mágica, música, dança. Então, se você tem um talento, vem aqui, você consegue sobreviver isso, só isso disso. eu queria te perguntar. E não é uma parada simples, né? Não é só assim, eu quero Vou lá vender minha tocar e arte, dane-se. Não. Quero vender minha arte, sento a bunda lá na rua e... Não é assim, né, cara? Não, se você for assim, Conta você pra pode gente tomar como logo uma funciona. multa de $600 pra começar. Já começa no prejuízo. E Já. quanto custa uma licença dessa? Então, hoje? quando Mais eu ou menos, cheguei, se cara- você quiser falar do valor, não sei se... Então, você precisa dar licença, você precisa fazer uma audição pra ver se você não tá sendo muito desafinado ou se você não tá fazendo alguma coisa ofensiva, principalmente com palavras ofensivas, se você faz malabares, se você usa fogo, se você usa faca, etc. Tem que passar por essa audição pra, enfim, ser autorizado. Essa audição é o quê? Você se apresenta pra Você prefeitura? se apresenta para 3 jurados ali, e a mulher responsável pela legal. licença e tudo. Se você for aprovado, vai ser aprovado. Então você paga, isso no passado. Quando eu cheguei, você pagava $90, depois, $90, depois subiu para $99 por 3 meses. Era o valor da licença por 3 meses. No período da pandemia, eu tinha acabado de pagar a licença. Eu sempre fiz, desde que eu cheguei. Fiz em Surfers, fiz em Broad Beach. Ah, você chegou e já conseguiu a licença e já foi fui tocar na atrás rua, disso, então. porque eu já vim com a grana, eu vendi todo o meu equipamento de música lá, comprei aqui. E já comprei equipamentos pra tocar na rua, tem que ser tudo com bateria, você não pode usar energia, enfim. Aí fiz em Surfers, teve um tempo que eu tinha 2 licenças, era uma licença pra cada bairro. E, enfim, depois, quando rolou a pandemia, eu tinha acabado de pagar uma licença.
E ficou proibido de fazer basking. Aí eu mandei e-mail pra eles, vem cá, vocês vão me pagar o tanto que eu ganhava? Vão me devolver o dinheiro da licença? Como é que vai ficar isso? Aí eles devolveram o dinheiro da licença para todo mundo. Sim. E de lá para cá eles não cobraram mais. Eles estavam no processo de transição da empresa que organizava isso. E aí eu fiz ontem a minha nova licença com as novas regras, que é o seguinte, Mudou muito. $50 o ano inteiro, cara. Que maravilha. Você pode, essa licença vale para todos os bairros e você pode vender coisas como discos, acesso. Que bacana. Eu conheci o Zay Então, mais pelo... só um minuto. Se você fizer o seu disco ali com as suas composições, colocar lá, você pode vender de boa, não vai ter problema nenhum. Antigamente não podia, agora pode. Perfeito isso. A primeira vez que eu vi o Zay foi na rua, tocando violão na rua. E eu parei pra conversar com você. Cara, e o Zay é simpático demais, velho. Ele vai, e assim, eu até fiquei preocupado se eu tava atrapalhando ele, né, meu? Porque... Provavelmente tava. Com Você certeza. fala pra caramba. Ah, agora que eu lembrei, você tava com a sua namorada, você foi o cara que achava Não era minha o namorada. dinheiro. Ah, sim. O pastor é um cara de muitas namoradas. Não fala assim, Gabriel. Ele falou que mentira. acha dinheiro pra caralho no chão. Cara, pior, eu tenho... Acho eu tenho mais barato. Eu tenho essa mania aí de achar dinheiro. E aquele dia eu achei a carteira do cara, lembra? Foi mesmo. Eu achei a carteira do cara na frente. O cara tava tocando, o Zay tava tocando e esse cara tava dançando, né? Tinha um cara que tava me assistindo assim, eu acho que ele tava um pouco bebinho Pouco assim. bêbado, ele tava completamente Dançando no meio da rua Eu não lembro aleatoriamente. se ele dançou, não, mas ele tava no banco de trás assim, me deu uma grana e saiu. E logo depois ele chegou com a amiga e olhou a carteira, tava lá. E ele falou, porra, tá aqui a carteira cheia de dinheiro, documento. Pô, a carteira do cara tava recheada de grana. Aí a gente procurou a polícia, o policial pegou o documento do cara, ligou pro cara. O cara liga na hora, É, o policial pegou, já Outra puxou, já parada, ligou. né, cara? E aí o Já cara entregou, encontrou a gente, perguntou se queria alguma coisa. Não, vá, seguir sua vida, obrigado. Caraca, que O cara loucura. ficou na alegria da porra. Não, mas essa não foi a primeira vez que eu te vi, não. Eu já tinha te visto outras vezes, mas assim, cara, eu acho que essa experiência de tocar na rua deve ser muito legal. É né, muito cara? Você deve libertador. ter- É Conheceu muito muita gente, Sem dúvidas. muita oportunidade. Cara, hoje a música é a minha única escola de inglês, porque eu vim como partner da minha esposa, ela que estuda, então eu não tenho obrigação de estudar, obviamente isso limita um pouco o meu inglês, mas a música ajuda a gente, né, com vocabulário, Te limita, etc. você tá ali na rua tocando pros E caras, tá ali meu. na rua, a Bom, galera você para é um e guerreiro. pergunta de onde você é, puxa a conversa, etc. Legal. Hoje já ganhei tanta coisa, até flores pra minha esposa, já ganhei perfume. Tem um cara que é muito simpático, que é australiano, viveu no Rio de Janeiro, é o Léo. Onde ele me vê, ele nunca me dá dinheiro, ele me dá vários presentes, frutas, Que legal. bebidas, etc. Ele é muito simpático. Da hora. Seu Mas- ponto fixo, hoje você tem mais um ponto fixo hoje ou não? É assim de... Não A exatamente, sua preferência mas eu prefiro aquele ponto ali de Broad Beach, né? porque eu moro ali perto. ali na frente do... Só pra galera saber, na frente do Essa Oasis, Starbucks ali, né? Starbucks. Deleuze Muse, Oasis, É Dominus, muito bom. ali no E meio. aí depois, cara, quando eu cheguei logo aqui, eu fui... A primeira festinha que a gente foi do aniversário da Rafa, da prima da Maíra. E foi lá que eu conheci o Tulinho e a Yakira, né? E aí a minha primeira palhinha aqui foi com Samba Paradise, foi com o Túlio. Lembro que eu cantei a música Anunciação de Alceu Valença. Maravilhosa. E em seguida, a Rafa não namorava ainda com o Rodrigo, mas a gente se conheceu logo depois. E o Rodrigo me convidou para fazer uma palhinha com o trio Mandala. E aí cantamos alguns forrós e tal. A galera bem simpática. Pô, você chega aqui na humildade, os caras lhe acolhem, fazem o corre por você, lhe abraçam mesmo. O Lucas Nagaroto também. Vocês falaram De dele novo, lá. falando São do três Gabriel. caras aí que Esse você citou falaram. que são caras muito legais, assim, que... Toca comigo. Não, que ajudam demais todo mundo, né? Sim. E aí foi a partir daí, desses amigos, que eu comecei a montar a minha banda, né? O Bloco do Zay. Também tinha uma outra banda que era o Brasil Gold, que a gente tocava só forró. Mas, enfim, os caras tiveram que viajar e não deu mais. Hoje eu tô só com a banda, o Bloco do Zay, que a gente toca muito axé music, muito reggae e várias outras coisas, músicas em inglês também. Enfim, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Hoje eu tô vivendo só de música, cara. Pô, que bacana, cara. É. Há uma vez ou outra que eu faço um delivery ali, mas... Eu sei. Pra dar uma praticamente só de complementada. música. né? Eu toco, tá rolando muitas gigs pós-pandemia. A gente já tava meio que desesperado, assim, tava Na todo pandemia mundo acho que triste. deve ter ficado complicado, né? Na pandemia Só eu que- voltei a fazer cleaner, voltei a fazer tudo. Toda mas, segunda, né? Você toca com o Túlio lá e com toda o segunda. Lucas e o Vinícius lá no House of Brews, né? Exato. Lá em Surfers, os pique irado, é um rolê brasileiro, né? Tem a chefe brasileira, comidinhas brasileiras. Muito e aí, bom, por sinal, hein? Bem Mariana. bacana. Da hora, tem esse projeto fixo aí que tá aí pra todo verão. E aí tem muitas outras festas brasileiras, festa de gringos também. Às vezes a galera chama pra tocar aniversário.
barbecue, despedida de solteiro, a gente toca em tudo. Tá rolando. Sim. Anima até como é que é? Velório, né? Até velório tá Tem um animando. projeto aí com meu parceiro Banana, que vai estar falando com você no próximo podcast. Ah, isso é bom. E a gente tá Isso bastante é o cara. empolgado, cara. Temos vários tipos de formações para cada tipo de festa. A gente tá muito empolgado. Bom, variedade é bom pra todo mundo, né? E aí, durante a semana, eu passei a dar aulas de música. Foi uma coisa que a pandemia me trouxe também. Quando eu cheguei aqui, logo eu comecei a dar algumas aulas, mas parei porque ficou busy. Quando chegou a pandemia, aí eu lancei a proposta. Muitos brasileiros e em seguida alguns gringos também. Pra mim tem sido uma experiência enriquecedora pra caramba dar aula de música em inglês. Eu vi que você recebeu um desenho de um dos seus alunos. Cara, tô dando aula de música pra um aluno chinês de 6 anos de idade. Que legal, Que cara. experiência incrível. Isso sem o inglês seria impossível. Sim. Professor Como você se brasileiro conectar um brasileiro a um pra chinês. dar aula né? pra é muito Porque incrível. a língua chinesa é muito difícil, então... É, o mandarim, né? Nossa. A gente só fala O inglês. seu projeto Musicalizar é o seu projeto de dar aula ou é um projeto de aula de música com história? Qual que é a ideia do Musicalizar? Surgiu na pandemia também. Ele gosta eu gosto disso, cara. Seus nomes sempre tá usando o Zay. É fácil de rimar, Caraca, né? Zay porque encaixa a em gente tudo. estudava trocadilhos assim na ditadura militar, a gente aprende, né? O Zay encaixa em tudo. Eles faziam muito isso na Organizar, música. gozar, vai meu filho, faz. Musicalizar. Eles faziam muito isso na época da ditadura pra poder burlar a censura, né? Sim, pô. Acaba exercitando a mente da gente, Com né? certeza. Então, Musicalizar eu acabei fazendo só um. Era um projeto que eu tinha... Meu irmão é cineasta, né, cara? Aí eu faço os vídeos... Família de artista, né, cara? meu Todo irmão é mundo. cineasta, minha irmã é designer, é professora de arte também. E aí eu fazia os vídeos, mandava pra ele editava e eu postava daqui. Eu fiz o primeiro sobre Raul Seixas, mas eu tenho vontade de voltar a fazer isso. Eu acho que é uma parada muito bacana, que é contar a história da música. Sim. Porque às vezes a gente conhece a música e não conhece a história da música. E quando você conhece a história da música Fica toma mais um fácil, outro né? sentido que você nunca imaginou Desperta um na vida. interesse ainda maior, né? É, Com certeza. é. Dentro disso que você fazia, que você faz ainda, né? De tocar na rua e tudo mais. Uhum. Você tem alguma história bem curiosa de algo que você presenciou durante isso? Que eu sou fascinado por histórias loucas. E eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa muito louca em algum momento. Sem dúvidas. Quando eu cheguei logo, a gente se encanta com Surfers Paradise, né? Vai ver a parada ali movimentada pra caramba e acho que ali é o melhor pico. Mas quando, na verdade, tem muita gente louca lá, a gente sabe disso. Muita gente enchendo do seu saco lá e tal. Então, pô, eu já fui atropelado por uma bicicleta tocando, a menina... Tava lá tocando, a menina Você com a imagina, bicicleta cara? elétrica, me atropelou. Já fui roubado. Ela era Uber Tu ou foi não? roubado? Já fui roubado. Como Eu assim? acho que a menina tava de rolê, assim, sabe? Você já foi roubado? Nossa, cara, isso já aconteceu do cara aí, fingir que jogou o Foi dinheiro e exatamente pegou o dinheiro. Isso. Ele foi Filha da devagarzinho puta, assim, cara. pegou e Filha correu. da puta. Motherfucker! My money! Que isso, Você correu cara? atrás dele ou não? Não, cara. Senão ele Cara, perde o resto, é porque os verdade. outros caras pegam também. Acho que não, sabe? Você imagina, Eu não perderia cara. o resto, mas, pô, eu olhei assim, não vai valer a pena. Ele roubou quanto? Você lembra? Deu pra ver? $5. 5 dólares. Ah, menos mal, menos mal. Filha da puta. Mas, pô, foi a partir daí que eu parei de tocar em Surfers. Porque É muito Porque loucura, ali os caras né? te roubam. Me roubam, me atropelam. Cara, é que Surfers, quem não é daqui de Gold Coast ou não é aqui da Austrália, meu, não tem noção. Surfers Paradise, a Kevin Avenue, é uma doideira. É a principal uma doideira. rua, assim, de Gold Coast com relação a entretenimento. Né? Inclusive, Tipo, a gente vai fazer balada, um vídeo bar, sobre essas isso, né? coisas. É. Mas talvez não seja tão bom em alguns aspectos, porque também tem muita gente bêbada circulando ali. Né? Sim. Broad Beach já é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais família, residencial. mais muita criança, muita Exato. galera de idade, assim. Em Broad Beach, cara, eu chego às vezes eu preciso ir no banheiro, quando eu não encontro nenhum parceiro, assim, pra pedir pra olhar minhas coisas, eu fecho e vou ali no banheiro. E volta. E deixo, tá tudo lá. Pô, já rolou, assim, pode ser uma pergunta idiota, mas já rolou uma notinha de 100 já? Galera, Não, já rolou 2 de 50, assim. 2 de 50, né? Um cara me dá de 50 pra passar outro e outro de 50. Caramba, cara. Olha que da hora, né, cara? E, assim, é uma valorização diferente, né, cara? Eu acho que a galera dá mais valor à musicalidade. Desde tudo criança. Aqui, né? eu recebo muita grana de criança, cara. De criança? Os pais educam ela desde criança pra dar o dinheiro pra ela. E é tipo assim, uma distração. Contribuir com a pra ela, cultura, pra né? ensinar Mas a valorizar o bagulho. Legal A Austrália pra tem caramba. essa cultura legal, cara. Quando eu tava na Domino's, eu ganhava muita tips, cara. Porque É. no Uber Eats, no delivery, a galera às vezes não dá porque já tá pago. Sim. Então a pessoa só pega a comida e tchau. É. Na Domino's, a gente tinha a opção do cara pagar em dinheiro. Meu, a gente ganhava tanta tips, cara. Porque a galera meio que, tipo, caga pro troco, Sim. tá ligado? Fala, meu, foda-se. E fica pra você, tá ligado? É cultural, né?
a gorjeta pra ele é cultural. Eu tinha uma técnica, sabia? De ganhar, pra ganhar bastante dinheiro. Ensina aí. Eu vou contar essa Conta técnica a técnica pra todo mundo que quiser isso. saber. Cara, quando você vai entregar, você tem um saquinho que é cheio de moeda. Então, a hora que você vai dar o troco, você chacoalha aquele O cara negócio, vê que, nossa, e que demora. começa a dar em moeda. E você não mostra de que você 10 tem nota, centavos, tá ligado? Quando o cara começa a ver aquele monte de moeda, o cara com a pizza, com o refrigerante, com o pão de Ele ar, fala, pode ficar. ele fala, fica pra você. Cara, eu ganhei tanto troco. Que picareta, hein? Não é, cara. Poderia Pô, ter sido o troco que ele ia deixar pra mim no basque. Ah, é, Tá valendo. Não, mas eu tava entregando na casa do cara, pô. Não, eu tava não. entregando Assim que eu cheguei em 2017, eu comecei a fazer com uma scooterzinha alugada. E eu vim pra cá com 500 contos só, vim sem nada, sem grana nenhuma. E aí, teve uma época que eu tava sem grana pra pagar as coisas, tava muito sem grana. Falei, vou fazer umas entregas. Aí eu decidi que aquele dia ia ser o dia do meu aniversário. Então todo mundo que eu entregava falava, pô, hoje é meu aniversário. Eu ganhei $25 de troco, assim, de gorjeta dos caras, que falavam, teu aniversário, então peraí. Me dava $2, me dava $1. Eu falava, pronto, já me ajudou a pagar o mercado. Tava precisando, É isso, pô. inventei um aniversário do nada. Era tipo Cara, mas ó, fica a dica aí pra dezembro, quem meu aniversário foi em novembro. Quem quer ampliar seus ganhos aí é Não essa aconselho ninguém a fazer isso, é porque eu Mostra tava o realmente saco de necessitado, sabe? Eu tinha acabado de chegar. Boa, boa. Muita loucura, né? Então já te deram 2 de 50 já. Nenhuma de 100 ainda, cara. Pô. Não. Gente, mandem notas de $100 pro Talvez, Zay. talvez quando você achar uma, você vai Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Depósitos bancários também. Não precisa ser só a nota em si, pode depositar. É, O cara pode chegar com o celular na tua frente e você quer que eu deposite 100? Uma vez Ótimo, a mulher uma falou boa, pra hein? mim, eu não I don't have money, eu disse, I have account. Pô, já deixa seu QR Code, né, da conta, sei Eu lá, cara. adoraria que isso rolasse. Pois, Poderia mas ser olha que uma possível. ideia, hein, Zay, eu vou te dar uma ideia. Naquelas plaquinhas que você coloca o nome, o Instagram já põe Bota o número seu da BSB conta, e né? a conta, cara. Porra, é Vou isso. colocar na edição o número da conta dele. Já vamos colocar na edição. Bota na edição. Doar, né? Tem o Por QR favor. Code, né? Pronto. Mas é sério, você já tem um dia e horário fixo que você sempre vai pra galera que quiser te acompanhar lá também, ouvir teu som? Uhum. Sentar Quando eu lá não na tô sua busy, cara, eu gosto de ir às sextas. Às sextas da Sextas-feiras. noite, a partir das 6, 7 horas eu tô lá no Starbucks. Sim. Mas não é uma parada fixa, eu vou quando eu quero, eu gosto do basquete por conta disso. Eu só preciso... Não posso ultrapassar o tempo das 10 da manhã às 10 da noite. Por conta Mas do eu decibel gosto e desse tal. trampo, porque eu sou o Ah, boys, você me eu falou, sou né? patrão, Inclusive, é. você tem um tempo limite, né? Porque, por exemplo, você tá lá tocando, ele tá lá tocando, É. e aí chega outro artista, aí ele meio que tem que parar, né? Você Tem tem que parar, eu tenho que fazer... Pela lei, eu tenho que fazer 2 blocos de 45 minutos. 45, intervalo 45. Mas se não chegar nenhum músico, eu... Você pode continuar. Pau, é. E você não tem restrição em... Tipo assim, a maior parte é música brasileira, né? Que você canta, né? Não, a maior parte é porque eu toco Ah, você música toca- em inglês. Ele música tem em muito inglês. repertório em inglês. Mas Inclusive, você pode tocar música brasileira. Posso. Eu canto em inglês, em espanhol e em português. O cara que não sabia falar sim, inglês, né? ele Já lançou, canta ele lança inglês, muito espanhol. Despacito lá na segunda-feira. Eu já ouvi algumas vezes. Eu sempre gostei de cantar em espanhol. Eu já falava espanhol antes de vir pra cá. É bonito, né? Eu já tive na Colômbia e tudo mais. Mas o inglês eu aprendi aqui mesmo. E eu coloquei isso como escola mesmo, sabe? Eu disse, eu imprimo minhas letrinhas ali e vou aprender inglês assim. Sim, uma boa. Então, como você depende de tocar o coração da pessoa, então muitas vezes ela não conhece a música brasileira. Eu já fiz algumas experiências de tocar música brasileira e de tocar só música brasileira, inclusive com Túlio, inclusive. A galera curte e tal, assim, mas não mexe com o coração, Com o coração da pessoa. Então tem que Ele ser não tá aquela entendendo o que tá música. acontecendo, né? Então tem que ser aquelas músicas temas de filme, classic songs, etc. Pra tocar no coração e imediatamente tocar no bolso. Então, você merece. Você mexeu com o meu dia, eu tô emocionado, etc. Fica a dica aí, viu? Quem quiser ver o Zay lá, é muito legal. Eu obrigado. tive esse prazer. E é gostoso. Eu adoro, acho a parada da rua. Por isso que eu até achei que a gente tinha que falar bastante disso mesmo. Porque você ser um artista de rua, você passa por várias coisas, né, cara? Várias situações. E você tem que ser dinâmico ali com a situação. Quando o Banana vier aqui na próxima semana, vocês perguntem a ele. Uma vez o Banana foi lá tocar comigo. Ele ficou... Maravilhado. Ficou maravilhado. A vibe é bem legal, né? É muito da hora. É uma experiência muito diferente de tudo, cara. Diferente de você tocar pra um público específico, né? Porque as pessoas não estão ali paradas pra te ouvir, as pessoas estão passando. Enfim, a sensação de liberdade que você tem de tocar o que quiser também é muito bacana. Você chega às vezes a tocar 2, 3 músicas iguais na mesma noite, porque às vezes alguém passa e fala, toca essa, aí você canta. Às daí você vezes passa. rola. de Eu novo, o cara evito, canta. eu não gosto de repetir música em momento Mas nenhum. o cara que tá passando, ele não sabe que você já tocou, Mas né? às vezes tem aquela música que mexe com todo mundo, que tipo assim, você toca no início e no final, que você sabe que
Galera, Vale a pena. vai chegar ali. Porque, meu, em Surfers tem um cara que ele toca só 2 músicas, já viu? Não. Um cara Eu da acho Nova que eu sei Zelândia. quem é, um que tem um cabelinho Cara, aqui, assim, toda vez que eu passo ele tá tocando a O mesma. cara da Nova Zelândia, ele toca acho que 2 músicas, sempre, a mesma música, cara. Mas ele toca com emoção as duas. Não, mas é sempre a mesma. Eu já gravei vários Instagram com ele. E era é sempre sempre a a mesma. música, é a mesma música. Tem um outro cara que toca lá em Surfers que ele parece o Bruno Mars, inclusive. Fica Sério? tocando um violão lá na esquina. Ah, verdade. Sempre que eu saía é. bêbado do Melbas, eu dava alguma coisa ali pra ele. Eu tenho dois cadernões de letras e cifras de músicas em inglês. Uhum. Então eu evito repetir. Assim, Mas deve pra rolar mim. por conta disso, né? Dessa É. passagem de pessoas, né? e É, tal. exato. E Sim. a interação com a galera deve ser muito legal, né, cara? Porque o cara para ali, dança, canta, troca ideia com você. É muito incrível, cara. É o meu job favorito aqui. Já rolou, tipo, amizade, oportunidade de Sim, trampo, coisas sim, assim? Sim. Eu já rolou de amigos irem na minha casa, participar de churrasco, de eu conhecer umas figuras incríveis aqui. Eu já conheci um estrela do blues aqui, cara, que mora ali Sério? em Broad Beach. Depois fui pro apartamento do cara, tomei várias com ele. É muito bacana. Legal demais isso. É, Acho que esse que é o legal. mais legal, a parte mais bacana, né? É sim, a interação com o público. De cara com Zay. De cara com Exato, vamos era isso falar que eu ia te desse perguntar projeto. agora. Eu queria que você explicasse pra galera primeiro como é o projeto, o que é. Então, essa ideia começou a surgir na pandemia, que as pessoas estavam começando a utilizar o Instagram com suas lives compartilhadas. E muitos colegas meus, né, professores, etc., os ex-colegas do mestrado, a galera estava fazendo muitas lives temáticas, falando sobre esses temas que eu gosto. Eu disse, pô, eu vou fazer isso também. E aí, Eu criei uma conexão Austrália-Brasil. Austrália e Brasil, com os Certo. artistas. Primeiro eu trabalhei só com músicos, a não ser a primeira de todas que eu fiz com o meu amigo e humorista Psiti Mota, lá da Bahia. Piscite Mota. É muito figura, muito figura. Só pelo nome já dá pra... Procura aí o Instagram do moleque, Psiti Mota, que ele é muito engraçado. A gente também virou amigo nessa relação de educação e arte, porque ele ia fazer shows em Valência e fazia palestras sobre bullying, etc. E ele tocava nessas feridas de uma forma muito engraçada, não ferindo a pessoa, mas fazendo o inverso, sabe? Em vez dele fazer o bullying, ele fazia piadas contra o bullying. Sim. Então, muito bacana. A segunda pessoa foi a Raíssa Dias, cara. Ela não tá mais aqui com a gente, tá na Itália, tentando um visto lá. E eu acho que vai dar tudo certo. Mas tem uma voz linda, fez back vocal na minha banda no carnaval. E a gente ficou muito amigo, assim. E aí, depois veio o Rodrigo, o Túlio, uma galera que a gente começou a fazer essas interações. E eu achei que foi uma experiência bem bacana. E os músicos da Bahia também, da minha cidade. E depois que acabou o repertório de amigos músicos, aí eu comecei a chamar os professores, psicólogas, etc., para tocar em temas mais quentes, assim, como racismo, machismo, história da ditadura militar, etc, etc, etc. Cara, Legal. eu tô achando que a gente vai ter que fazer outro programa com o Zay, viu? Ah, Porque daria Só pra falar ficar com relação ouvindo à história. Cara, Bora que nós A volta. gente a gente vai ter que marcar outro Como que a programa galera com o Zay, faz cara. pra encontrar esse programa que você faz? Tá salvo lá no Instagram. As duas primeiras com a Raíssa do Psiti não salvou, porque No nesse YouTube período também, não? ainda... Não, a galera até pediu, assim, mas ficou um bagulho muito sério, assim, que eu tava fazendo toda semana. No Instagram. Aí começou a me consumir, assim, vou fazer agora só quando eu quero. Aí eu parei. Então a galera acha no IGTV do teu Instagram. Tá salvo lá no Instagram, _Zay Pereira. Não Perfeito. esqueça também, galera, @podgold. Pode isso. Gold, valeu. É verdade, se você não seguiu a gente ainda e tá vendo isso aqui, você é um mau caráter, porque como é que você pode olhar a gente aqui, a gente conversando, você chegou até aqui, a gente Custa tá com, nada. nesse momento, quase 1 hora de podcast, 58 minutos, chegou até aqui, tu não deu um like no vídeo no YouTube, você não seguiu a gente no Instagram, você não se inscreveu no canal, Aí fica difícil. Spotify. realmente, aí você não tá ajudando, tem que Dá ajudar, uma né? força aí pra galera, velho. Ajudar os Iniciativa amiguinhos, muito né? bacana. Não canso de parabenizar vocês. Não, a Acho gente que esse é ficou o caminho muito feliz, da cara. comunicação. A gente ficou muito feliz com o seu post lá, você assistindo na TV pra mim. Falei, cara, que da hora, cara. A gente tá na TV do cara. Façam igual o Zay, assistam na Cara, TV e marquem a gente, porque, mano, isso é muito É muito gratificante. legal, muito legal. Eu recebi a mensagem de um cara do Brasil também, ele falou, cara, eu tô no Brasil com a minha noiva, eu tava no processo de vir pra cá, e eu não achava muita coisa sobre Gold Coast, sobre a Austrália como um todo, e eu vi o podcast de vocês, achei do caralho. Então, assim, teve um cara do Japão, né? Sim, É uma parada muito que tá me deixando muito feliz. Acho que é a mesma sensação que você
tem quando você tá tocando e alguém vai lá e troca uma ideia contigo, te segue, sabe? É te adrenalina divulga. pós-palco. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa parada. Não, e dá pra a galera também que, que é músico, olha pra você ver, o Zay, cara. O Zay veio de peito aberto, foi pra tudo aí, igual eu brinquei, falei, pô, ele é dish, ele é isso, é aquilo, e ainda toca na noitada. Então, quer dizer, Deu certo. é isso, cara. Você vir pra cá com vontade, você faz acontecer. Sem dúvida. Você O importante que é tá ter fazendo tesão, acontecer, ser raçudo. Se você é raçudo, você faz a coisa com tesão, você consegue chegar longe. Você é um cara que tá fazendo acontecer. Muito bom conversar com você, muita história pra isso, contar. foi A gente vai ter que fazer um privilégio, segundo prazer. programa, É. com certeza. A gente tá chegando no fim Entrar aqui. nos outros assuntos Não, aí cara, também. tem porque- muita gente boa aí, só no ano que vem agora. Só depois que passar Falta essa pouco galera. pro ano que toda. vem. Pro ano que vem. Falta pouco pro ano que Já vem. vamos marcar, então, em janeiro, o Zay vai voltar Deixar aqui pra- marcado já. Bom, a gente tá chegando no Outros fim. Queria assuntos. agradecer ao Zay aqui pela participação. Ponha sempre. Foi um Muito prazer obrigado. inenarrável ter você aqui com a gente. Pastor, suas considerações Eu finais adoro, aí. eu adoro. O bom de fazer o podcast com o Gabriel, que ele fala umas palavras, cara. Inenarrável. Cara, Uau. eu sou Acho que eu É vou só, anotar. eu sou poser, é só pra me aparecer mesmo. a Eu pessoa gosto. certa. Ô, a gente tem que agradecer o Karma, aqui, o nosso Exato. local. Cara, os caras estão abrindo as portas pra gente aqui fazer esse podcast. Sem dúvida, espaço maravilhoso. Sendo muito legal, né, cara? Muito legal. Galera da produção, Aninha, o Pilos. Muito obrigado. Galera, seguir aí o Karma também no Instagram. Cara, a galera da edição, o cara da edição não coloca a marca dele no canal. Pô, tem que pôr. É @Karma Collab Hub. Yeah. Então a galera segue aí. E da Aninha e do Thiago é @PilosFlyover. Vai aparecer aqui também, com certeza. Tiver a fim de fazer Então, um Eles fizeram, inclusive, eles fazem filmagem de festa, filmagem com drone, produção para programa, se vocês quiserem, para canal no YouTube. Então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem. É verdade, assisti o último vídeo que eles produziram da festa da Brazos, enfim. Tá tudo lá no Instagram deles, é só vocês irem lá, @PilosFlyover. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Mais uma vez, Zay, muito obrigado. É isso, disponha. Galera, Obrigado mesmo. sempre um prazer. Até a próxima aí. E é isso. Um abraço. Tchau. Yes. Valeu!